Oi, galera do Face a Face. Eu tô aqui hoje com Heloísa Rosa, que já é uma amiga do nosso ministério, né? É verdade. Você já tá aqui anos com a gente, Já. né? Fazendo todos os congressos. Sim, a gente acompanha muito o trabalho do Bola, é um prazer sempre. E o melhor de tudo, a gente estava conversando aqui, é entender o reino, né? Nós não defendemos placas, nós não defendemos religiosidade. Então eu me identifico muito com o Bola, eu amo a Denise, amo o Rina, amo vocês. Vocês são... Do you love me? I love you. So much. Que barata essa menina engraçada. Vem cá, me conta uma coisa. Como é que começou essa aliança com o Bola? Que eu queria saber, que eu nem lembro. Então, o Bola, eu conheci a Denise através daquele primeiro CDzinho dela que ela cantava Caia Babilônia. Babilônia. Que ficava assim, né? Nossa, eu achava muito massa, a banda era toda de mulheres, né, e tal. E depois eu descobri que a Denise ouvia as minhas músicas. Eu falei, não acredito. Não, porque a gente, assim, quando a gente cresce num meio religioso, você sempre acha que as pessoas nunca vão te ouvir, mas você ouve elas. Tipo assim, não, poxa, uma mulher que canta reggae não deve ouvir assim, tipo Heloísa Rosa, né? E eu me surpreendi, ela falou, E você não, gostava de reggae? Gostava, eu ouvia ela, né? Que legal E aí ela falou, não, eu sempre ouvia suas músicas. Eu falei, meu Deus, que coisa diferente e tal, que legal, essa mulher é muito legal. E foi assim, eu gostei muito dela, depois a gente se conheceu e participamos de alguns eventos juntos. E nasceu uma aliança mesmo em Deus. Assim. Você acabou de ter um filhinho, né? Faz 1 ano e... 1 ano e 3 meses. Como ele chama? Joshua Martin Grubert. Meu cachorro chamava Joshua. Sabia? Agora tem vários Joshuas por aí, né? Lindo esse nome, né? Pois é hebraico, né? Mas é bonito, é lindo. Josué. Eu amo também, né? Eu gosto muito. E como é que tá a tua vida depois do filho? Muito melhor. Melhor? Melhor, a gente amadurece, tem mais paciência com as pessoas. A gente entende que todo ser humano que veio na Terra veio assim, bebezinho, amado por Deus. Você fica mais tolerante sendo com cuidado. o ser humano. Eu entendi o ser humano de uma outra perspectiva. Você está morando aonde? Curitiba. Morando naquelas que a gente estava falando aqui, né? Viaja para lá, viaja para cá. Esconde, né? E leva o nenê para tudo quanto é canto, né, Desde cara? os 2 meses. E a primeira igreja que ele foi o do Bola, em Floripa. Foi muito massa. Você já levou ele para Freaca, lá pro frio? Pois é. De gorrinho e tudo? Não tava frio, não. Não, tava frio. Tava E Curitiba, você tem uma igreja lá? Sim, eu faço parte da comunidade Alcance do pastor Luciano Subirá. Mas você não pastoreia nada? Não. Por enquanto só minha banda. A sua banda? E já é um ministério, né? A tua banda, né? Sim. Você tá com essa formação faz tempo? Tem quase 1 ano, mais ou menos. Então você já mudou de banda várias vezes. Muitas vezes. E o papel sempre é estar pastoreando, cuidando deles? Sim, a gente exerce um cuidado, mas a gente não exerce, assim, a gente não tira o valor do pastoreamento discipulado pessoal de cada um dentro da igreja, né? Você só fica resolvendo as buchas, né? Exatamente. Quebrar pau na van, você fica falando, tá amarrado. A gente, querendo ou não, dá um cuidado, a gente se interessa em saber da vida dos músicos, porque não tem como ser só algo profissional. Eu vou tocar. Não, nós entendemos o mundo espiritual, entendemos que cada ministração existe uma guerra mesmo, Satanás quer ser adorado, nós precisamos adorar a Deus. Se tem alguém com brecha na equipe, a coisa vai repercutir. Então, querendo ou não, nós nos interessamos pela vida pessoal de cada um. Né? Mesmo não sendo o pastor que exerce totalmente a autoridade e caminha e dá direção. Não tem como não, né? Porque são homens, né? Eles precisam de homens perto deles. Então, meu marido faz mais essa parte e também os pastores da nossa igreja, né? Entendi. Como é que começou essa história na tua vida da adoração? Olha, a minha vida foi muito influenciada pelo meu pai e minha mãe. Eles eram cristãos e eu via sempre eles orando e dizendo que amava Deus. Eu nasci num contexto assim. Então eu sempre, como é que eu posso dizer? Sempre soube que existia um Você nasceu Senhor, no lar cristão? Sim. Sempre reverenciei esse Deus que naquela época para mim era um Deus oculto ainda, que era do meu pai e da minha mãe, que eu via eles adorando. Mas à medida que eu fui crescendo, me relacionando, ele se tornou meu Deus também. Então a adoração, ela sempre foi presente na minha vida. Mas assim, você não teve aquela crise de adolescente? Por incrível que pareça, não.
Não? Você nunca Não. ficou, o que eu estou fazendo na igreja? Não, Não teve crise nenhuma. nenhuma. Que Nunca legal, né? pensei em minha vida em desistir de Deus. Nunca você ficava assim, pô, as amigas da escola, tudo aprontando, eu também vou. Você nem ligava para isso. Não, eu sempre fui meio proativa, sempre influenciando elas a buscar Deus. Então, aquela música Vem Andar Comigo, mudaste minha vida. Eu estava no 2º grau e aí eu comecei a cantar para elas. Eu sempre cantava músicas para elas e tal. De vez em quando eu recebo um e-mail. Então você era aquela menina que ficava cantando aquela Que música. legal, daquela tal, época, daquela né? época e tal, semeando. Então eu sempre fui diferente. Me chamavam de fanática também. Eu achava o máximo. Nossa, estou fazendo a diferença. Eu acho que para o adolescente ele quer ser amado, sentir que é diferente. E em Deus eu descobri tudo isso. Então Não precisou se precisei. arrebentar, Não. buscar bobagem. Sempre entendia que quando tinha problemas na igreja era problema da igreja, nunca era problema de Deus. Então de Deus eu nunca me afastei. De Deus nunca me afastei. E você toca desde que? Desde 14 anos. Desde 14? E compunha também? Sim. O violão foi central, assim, para mim compor mais e mais, né? Me ajudou bastante. Mas como é que aconteceu? Você tocou com o Cirilo, não foi? Eu cantei, né? Fiz back, né? Você fez Comecei back fazendo com ele e depois você começou a fazer carreira solo? Como Sim. que aconteceu esse processo? Então, eu fui membro da igreja do pastor Antônio Cirilo durante 8 anos, né? E nesse tempo, em Belo Horizonte, o pessoal andava muito junto, né? A Ana, o David, todo mundo, né? Foi aquele avivamento Foi aquele de que Belo saiu todo Horizonte, mundo saiu todo ali. mundo ali, né? Então a gente participava de evangelismo juntos, a gente participava de vigílias junto, então era algo maravilhoso. Por que rolou esse avivamento de Belo Horizonte? Muita unidade, o segredo era a unidade. Um fazia conferência no Som da Chuva, chamava o Cirilo, chamava o David, chamava o Gregório. Vocês eram tudo muito junto, Aí o Cirilo né? fazia Rolou algo na mover. igreja, chamava todo mundo. Então, cara, que saudade. Hoje eu ministrei ali, chamei a Denise, porque eu sinto falta disso. É legal, Unidade, né? Esse negócio de estar junto, né? corpo. Existe uma bênção específica que Deus derrama quando o corpo está junto. É diferente, é diferente. Daí, quando aconteceu essa explosão, você também saiu, foi gravar? Como E é que aí foi? eu fui uma das últimas, né? Das últimas? Por que isso? Porque, assim, quem começou a viajar mais e foi pra mídia e despontou, com certeza foi a Ana, a Nívia, o Cirilo, o David, né? E eu fiquei pra rebarba mesmo, depois, segundo time, assim. Você acha isso aí? Eu ó? acho. Quantos Eu CDs acho, e você eu já também gravou? gosto disso, porque cada um tem seu caminho, tem... Você não tá rebarba nenhuma, não sei de É, onde você tirou tem. essa ideia. Quantos CDs você gravou já? Olha, fazendo participações com amigos e cantores e pastores, Não 23 lembra? CDs. Nossa, E caramba. meus E são você fala, 4 agora. e você fala rebarba isso? Mas ninguém me conhecia. Eu fazia back pro Cirilo, ninguém conhecia. Fazia back pro Deja, ninguém conhecia. Cantava com o Som da Chuva, o Jeremy, ninguém conhecia. Com a Marte, com o Danduque, ninguém conhecia. Mas estava em todos os moveres, estava recebendo, estava se Não, mas você enchendo estava de feliz, Deus. você estava lá no... Muito, eu me realizei nisso. Tinha reuniões assim, que a presença de Deus vinha de uma forma tão grande que eu falava, meu Deus, isso é o céu na terra. Então eu fui muito impactada e sou apaixonada pela presença de Deus, porque eu sei que é ela que transforma o ser humano. As suas músicas, elas vão muito aonde a palavra vai. Eu já percebi isso, sabe? Tem música que eu escuto quando eu quero dormir, que dá tudo errado. E tem música que porque a gente, você sabe como é, né? Fica ouvindo e fica pensando por que a pessoa falou isso? Isso é minha viagem de mas pregadora. todo mundo pensa, né? Não, eu fico pensando, mas por que ela está falando? Não, tem gente que fica viajando, fica aleluia e dorme. Eu não, eu fico prestando atenção. Nossa, lembro da cara eu viajo. Daí, sempre que eu escuto os seus louvores, eu percebo isso. Você é muito palavra cantada, né? Os seus louvores são muito no profundo, assim. E não eu é? atribuo a isso a minha escola na adolescência. Não, porque você começa a tua música, e não é uma música que você fica pensando, vai pro refrão e acaba a música. Você vai indo, assim, parece que é uma palavra que foi colocada numa música. Não é? É uma viagem. É uma construção que ministra, muito legal, né? Mas é proposital isso ou é uma maldição? Eu acho que é algo que... Eu acho que tudo que acontece na nossa infância nos marca demais, né? Eu lembro que meu pai era da Assembleia, minha mãe também. E se você perceber, o cantor cristão da Assembleia, ele é muito profundo.
tem letras Mas maravilhosas. o cantor cristão da Assembleia é diferente do da Batista? Ah, tem Não. muitas músicas parecidas, né? Não é do um acento e Um não sei chama harpa, o outro chama de cantor cristão. Mas tem a mesma coisa lá? A maioria das músicas são as mesmas. Ah. Então, assim, as músicas são muito bíblicas. Tipo, se você olhar as músicas do passado, Rude Cruz se erigiu. É verdade. Né? Belo dia. Então, sempre Mas, é riqueza. É riqueza. De palavra, riqueza Isso. poética. Não é aquele louvor pobre. Isso. Então, e você assim, põe muito isso, eu fui muito né? influenciada. Então, você ensina até a falar certo. Porque tem gente que faz louvor e fala errado. Você põe tudo a conjugação certinha, não é? Exatamente. Eu já pirei nisso em você. Então, quando eu era criança, eu pegava esse cantor e começava a cantar, porque eu sempre quis cantar. Então, chegava em casa e começava a cantar. E eu começava a chorar, porque a mensagem da música falava comigo. Tipo, Jesus morreu. Tinha uma música que todo mundo ficava me zoando depois, que era Eloi, Eloi. Já viu essa música? Lama Sabachthani. Que é uma frase em hebraico, que é Jesus dizendo, Pai, Pai, por que me desamparaste? Mas ela fala, Jesus Nazareno, pregado na cruz. Então, ela fala da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. E como criança, eu entendia, eu me comovia. Por que uma pessoa morreria no meu lugar? E Jesus já estava sendo pregado para mim através do cantor cristão. Então, as minhas músicas, com certeza, sem eu querer, elas também vão atrás e refletem toda essa riqueza. E eu amo isso. Eu quero continuar sendo assim. Quando Deus te dá a letra, Ele te dá a música junto ou você fica depois? Não, às vezes são aleatórios. Às vezes as melodias vêm primeiro, depois a letra. Não tem uma forma. Não tem um jeito que Deus fala com você, assim? Eu me admiro de pessoas que falam, não, eu sento aqui e faço 3 músicas. Uau. Nossa. Eu não consigo. Como é assim. que é com você? Comigo é demorado e é tipo assim, devocionais. você tá no avião, Deus te dá uma exatamente. letra, depois que você bota a música, ou ao contrário, tipo uma música vem na tua cabeça. Uma música que foi pro Confiança, eu tava descendo a escada rolante daqui do aeroporto de Guarulhos. E aí começou a ouvir uma melodia daquela música. Devo minha vida a ti, devo os meus sonhos a ti, Senhor, por entender o que fizeste, eu me prostro aos teus pés. Então ela veio toda e eu saí gritando, Marcos, 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 olha essa música, olha essa música. Mas a música sempre primeiro ministra a mim, sabe? Eu fico muito quebrantada. E aí eu gravei a música assim e tal, eu fico muito comovida e depois eu vou pensando e vou digerindo. Porque música é muito louco, porque no mesmo tempo que é espiritual, é matemática, né? E você toca, né? Você fica tudo meio maluco, os músicos, não fica? A gente fica meio sentimental, assim. Não fica? Deus Fica fala viajando, algo, você né, viaja. cara? Tipo a música Estante da Vida. Foi uma viagem. Comecei a ler a Bíblia e aquela parte que Deus fala para Jeremias, desce, vai até a casa do oleiro, né? Jeremias 18. E Jeremias fala, eu não fui desobediente, eu desci e tal, e o oleiro estava lá. E aí imaginei uma estante, vasos, e uns brigando. E se os vasos fossem pessoas? Eles brigariam entre eles? Acho que sim. Tem uns vasos mais vaso briga com o vaso magro, né? Por que você é magro? Por que você é gordinho? Por que eu sou magro? Por que eu sou mais bonito? Você é mais feio? E essas confusões da vida, e ninguém percebe que o oleiro é que está olhando a estante. Nossa, que viagem, e percebendo quem pode estar no centro, quem não pode, né? Então, imagina Deus fazendo os desenhos nesse vaso através das circunstâncias. São difíceis as circunstâncias. As marcas que vão deixando em nós. E o vaso na hora não entende, ele acha que ele está sendo rasgado, ele acha que ele está sendo destruído. Mas no final de tudo, o oleiro vem e mostra, olha, eu queria esse desenho. E para alcançar esse desenho, eu tinha que fazer essa rachadura. É um jeito tão legal que Deus fala, né? É maravilhoso. Com quem tem que compor e cantar. É o seu chamado. E aí no quarto eu ajoelhei e pedi perdão, porque algumas vezes eu não fiquei satisfeita dos lugares onde Deus tinha me posto. Se Deus te muda de lugar, é Ele que manda. A gente não manda na nossa vida, entende? E muitas vezes a gente quer brigar com Ele. Por que o Senhor me pôs aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ser arranhado nessa situação? Mas se a gente se submeter a esse oleiro, Ele vai fazer que todas as arranhaduras se tornem para o bem, não para o mal. Então é uma questão de submissão a Deus. Eu amo essa mensagem, eu amo entender a identidade.
em Deus, porque ela muda nosso destino, ela muda tudo em nós. E assim, uma das coisas legais na sua vida também é o seu timbre de voz, cara. Porque ele não cansa, cara. O grave ajuda bastante, né? Muito, cara. O teu CD dá pra ouvir 20 vezes. Que bom, né? Porque tem uns que você não consegue, cara. Você não percebe isso em você? Percebo. Às vezes eu acho minha voz muito grave. Não, mas pra ficar horas, tem que ser igual você, cara. Né? Porque você consegue ficar horas ouvindo seu CD, não cansa, cara. Você viaja, o CD vai rolando, entendeu? Bom. Já viajei com seu CD voltando 500 vezes. Não é uma coisa que você fica, meu Deus, essa mulher tá estourando minha cabeça. Entendeu? Dá pra ouvir alto. O bom é que aqui é o programa da honestidade, aparece tudo. Fala a verdade na cara da mulher. Pelo menos eu consigo te escutar, tá, irmã? Que bom, amei, que bom. Você gosta de ouvir o quê? Olha, eu escuto a Denise. Só. Escuto a Denise, deixa eu ver quem mais, cara. Hoje. Sei lá, assim, que tipo... Eu paro pra ouvir algumas músicas do Michael W. Smith. Tem o último CD dele que ele canta uma música intitulada Grace, a graça de Deus. Eu amo falar sobre isso e meditar sobre a graça de Deus. E é uma música linda, eu boto pra adorar também. Mas pra te influenciar, você não fica ouvindo nada? Não, eu não Você sei. não tem nada que você olhou um dia e falou, eu quero misturar isso aqui com isso aqui. Você não tem referência de nada. Olha, as minhas referências na minha infância, eu sou muito retrô, né, gente? Sou muito volta pra trás. Eu escutava muito Petra, cara. Nossa, você lembra do que Petra? antigo isso, cara. Cara, você não imagina, mas eu fui muito Petra influenciada. era uma por ele. fita de videocassete. Era um sonho meu conhecer aquele homem, o John. Cara. Ele me abençoou muito na minha infância, muito, 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 muito. Eu lembro que eles fizeram um show em Belo Horizonte, no Só Mineirinho. eu e você deve conhecer o Petra, quem tá vendo aqui. E falou assim, essa menina, meu Deus. Essas duas são Tinha dinossauros. 8 anos gospel. de idade, mas Nossa, quando você tem Petra, uma alma de cara. músico, se você tiver 8 anos, você vai ouvir quem tá no auge. Mas você eu não vai se gostei que você identificar. tinha 8, porque eu tinha muito mais. É, né? Pois é, desculpa Odiei aí, esse então. assunto. Mas aí, e era um sonho meu. E Deus levou ele em Curitiba, perto de uma igreja nossa lá, pertinho lá. Você sempre morou nesse lugar gelado? Não, eu morava em Minas, né? De que você foi se meter nesse frio de Curitiba? Uma palavra de Deus. Deus mandou ir pra lá. Eu morava em São Paulo antes de ir pra Curitiba. Morava? Morava. Morei 2 anos aqui. Pena que eu não conheci o Bola naquela época, né? Não, você não ia Senão, sair. Você não tava Ah, aqui é até ruim hoje, que você ia verdade. ter saído. Que É verdade. a gente não ia ia deixar ter você ir mesmo. embora, não. Não conhecia a Denise, não conhecia ninguém. Então, eu tava me sentindo um pouco sozinha aqui, sabe? Porque São Paulo é fácil se esconder, mas né? aqui também, para você se esconder, é muito... Esse Exatamente. negócio da cidade grande é muito diferente de você morar em Belo Horizonte, de você morar no Rio, não é? É, muito diferente. Aqui, cara, ninguém vê ninguém, né? E daí a gente tava se sentindo muito sozinho, assim. Então, a gente tava orando para Deus nos guiar, nos liderar onde devíamos ir. E o Senhor trouxe uma pessoa e falou, o Senhor quer que vocês vão para Curitiba. E foi muito bênção para nós. Estamos lá há 4 anos e a igreja local nos recebeu muito bem, assim. A gente tem sido muito bem pastoreado. Você não sabe? pensa em gravar em inglês? Penso. Só pensa. Esse é um sonho também. Pense e É um vai sonho. fazer, né? É um sonho, mas porque eu sou muito perfeccionista. As minhas músicas, a maioria delas vem sempre em inglês. E aí, às vezes, não dá para passar ela para o português. A música fica feia. Algumas melodias não dão. Mas é um sonho. Espero que Mas você já Deus... tem louvor que Deus te deu em inglês? A maioria delas são em inglês, né? Mas O por inglês que é muito mais fácil. E por que ninguém conhece isso aí? Porque... Não, algumas eu já traduzi. E regravei. Mas você falou que tem umas que não dá. Mas tem umas que não fica Faz legal. um em inglês. Eu vou fazer. Mas eu acho que tem um tempo também. Como Se você não DVD. fizer, você passa pra mim, eu boto na internet. Vai bombar. Tá bom, pode deixar. E espanhol? Espanhol também. A gente vai gravar Você também. fala espanhol? Não, um pouquinho. Só Pouquito? Um pouquinho. Mas o Senhor Você já tá... pensou em morar fora? Já. Meu marido é cidadão americano, o Marcos, eu tenho green card, Mas como é que você tem que ligar porque é casada com ele? E o Joshua, meu neném, também é cidadão americano, porque ele recebeu também. Então, mas a gente... como crentes, Você nem cristãos... sabe pra onde você vai, né? Você tá Exatamente, meio, amiga. sei lá, Quem o sabe eu não vento venho aqui parar no sopra. Bola, né? Em São Paulo, né? Eu acho que é seu sonho, sabia? Quem sabe, né? Tá soltando, hein?
Daqui a pouco você tá Sei, aqui, hein, meu? Vamos ver. Tinha umas amigas aqui de São Paulo que sonhou que eu tava morando aqui. Sonhou? Rebeca, vamos ver. Mas agora Quem você sabe? não vai ficar sozinha, porque você tem a gente. Pois é, A gente tá não vai vendo? te deixar 5 minutos sozinha. Pois é, isso seria bom, hein? Não seria? Seria muito bom. Você já é da casa. Eu sou mesmo. Você percebe isso ou não? Percebo, eu sinto que eu sou dessa casa. Sinto, ai que mover. Oh, tá rolando um mistério, irmão. Vai ficar no bola, né? Pois é, o bola é de Deus, estamos em Deus. Todos estamos em Deus. Né? Como é que você vê esse negócio na tua vida, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, de você viajar o tempo inteiro e estar com tanta gente diferente e ao mesmo tempo esse negócio de fama, como é que isso rola na sua... Então, Como é que você lidar com isso? Porque às vezes a gente lidar com tanta situação delicada, né? por incrível que pareça, eu era muito tímida. Eu sou menos hoje. Mas quando eu comecei, o meu lugar era ficar atrás de pessoas mesmo. Assim, eu sempre gostei do anonimato, dos bastidores. Sabe que você influenciar para que as coisas aconteçam, está acontecendo por sua causa, mas você não quer ser visto? Sempre fui assim. Nunca imaginei que Deus ia me colocar na frente, me empurrar, me jogar. Porque se Ele não tivesse jogado, eu também acho que eu não teria ido, sabe? Mas você era tímida? Muito, e ainda sou. Eu tenho lutado, né, contra isso. Isso foi um certo impedimento, assim, para que eu pudesse... Talvez eu estaria no ministério e estaria fazendo coisas que eu vou fazer hoje, há um tempo atrás. Poderia ter feito antes, mas sempre a timidez me barrou um pouco, sabe? Mas em Deus consegui vencer e tenho conseguido, e minha pastora também puxa a orelha um pouco de vez em quando. E hoje é mais fácil. Eu não acho você tímida. É, porque eu já venci bastante, né? Mas quem me conhecia lá atrás, nunca diria que a Heloísa estaria aqui, nunca. É mesmo? Então, eu era muito centralizada, assim, no vertical, era eu e Deus, sabe? Meu relacionamento com as pessoas era um pouco fechado. E com o passar do tempo, o nosso relacionamento com Deus também vai crescendo e Ele vai nos ensinando que quando nós amamos a Ele, nós também devemos amar as pessoas e se relacionar. Então, é um caminho de aprendizado e eu tenho aprendido isso. E em relação a esse negócio da fama, das pessoas, como é que você já teve alguma fase que você falou, ai meu Deus do céu? Então, Curitiba não. Minas veio debaixo de alguns jargões que sempre me deixou para trás também. Tipo, não há aplausos, não há fama, não é isso. Então, quando você cresce no meio de pessoas falando isso, você tem muito temor, né? Então, algumas vezes eu já fui indelicada com pessoas, porque queriam tirar foto, sabe, eu tentava mas, meu Deus, eu não quero isso, não é isso que eu procuro. E hoje eu me arrependo, porque hoje eu entendi que eu não tenho que julgar as pessoas. Porque alguma pessoa pode estar vindo tirar uma foto e não necessariamente estar te idolatrando. E eu cresci também, entendi que eu não sou Deus para julgar elas. Quem vai se ver com Deus é elas. Se elas querem tirar uma foto, vamos tirar. Se elas estiverem idolatrando, isso vai ser ruim para elas. Mas no começo você ficava meio, eu rejeitava totalmente. Assim. Eu rejeitava qualquer resquício ou coisa que me lembrasse idolatria ou que estivessem idolatrando ou me exaltando a mais do que a mensagem que a gente queria passar. Então... Depois você procura um equilíbrio. Agora sim, agora a gente equilibra as coisas. Salvo que tem algumas irmãs que são meio loucas da cabeça, né? Tem umas irmãzinhas que são fora da casinha, como a minha amiga fala. Não, assim, porque tem gente que tudo bem, tira uma foto, né? Mas no caso, assim, daí começa com aquela coisa, assina aqui. Tem gente que é histérica. Eu acho que você ficar histérica por causa de alguém, acho que já passa do limite, sabe? Aquelas loucuras, eu acho que... Já fizeram isso aí pra você? Já, isso Gritaram daí, na sua cabeça, assim? Eu não me sinto confortável de jeito Gritaram nenhum. assim dentro da sua cabeça? Na época eu não era muito crescidinha assim nessa matéria. Daí você eu quase surtei. Eu falei, eu não vou subir lá, eu não quero isso. E meu marido, nossa, você precisa ir. Eu falei, mas eu não quero isso, olha o que esses meninos estão gritando, estão falando. O que elas mas gritavam? Mas era um bando de adolescentes, né? Essas coisas? Mas eu vim aqui só pra te ver.
Ô, Heloísa, cadê você? Misericórdia. Eu vim aqui só pra... Mas, Pensa numa mulher que estava em crise lá Não, dentro do camarim, e falando, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Não, e pra piorar, se você já tem essa história da timidez, piora, não piora. é? Porque quando o cara, a Aí que pessoa te é trava tímida, mais ainda. se fica falando que te ama, daí trava, não é? Tipo, terrível, meu, que me foi ama o terrível quê? pra mim. Aquele ali foi Você falava que você não ia? terrível. Meu marido lá me empurrando, você tem que ir. Onde você tava? Eu não vou falar, né? Porque senão mas- quem tá assistindo pode... Ah, vai saber que foi ela que gritou não, que quer te ver? foi pra cima do Brasil, assim, Tem tanta ó, gente que pra quer te parte de ver. Foi lá, cima. lá no Nordeste, É, ficaram lá pra gritando cima, que lá queriam pra te cima. ver, lá na cidade do Padre Cícero. É. Essa foi a pior? Essa Essa cena foi da uma sua das vida? piores, assim, que eu falei, Deus, ou eu resolvo aqui dentro ou elas precisam resolver. Então, como eu não sei se vai resolver lá, eu vou ter que resolver do lado de cá, né? Então, me ajuda aí. Então, eu entendi, depois de bons discipulados e boas conversas e Porque reuniões de você é opiniões. bem sossegada nisso, né? Assim. Hoje sim, hoje sim. Não, eu percebo assim, no teu jeito, assim, você é toda, né, paz e amor, né? Você é calma, você, né? Você não entra numa neuras, assim, tipo, com nada, assim, né? Ou eu tô Não, eu viajando, tento você não parece, assim, uma eu pessoa tento tranquila? manter a postura. Tem que Você ser verdadeiro tenta? aqui. Mas eu sou, Eu deixa eu te falar tento. uma coisa. Não, eu quero saber, você é sanguínea, você é o quê? Como que é o seu Olha, temperamento, você acha? Você não é sanguínea, você eu é era mais sossegada. melancólica, Você se acha melancólica? eu era muito melancólica. Não, você não é isso também. Não, Você hoje é... já não sou, Você é o quê? mas eu era melancólica. Você é Hoje, tipo Abraão, você é mais fleumática. eu sou, não sou Você é fleumática. o quê, não. cara? Eu sou sanguínea, Você não é sanguínea. sou sanguínea. Acho que você é colérica, Sou igual o apóstolo sanguínea, Paulo. assim, sanguínea, colérica e melancólica, porque nós temos os quatro, Mas por né? que você misturou tudo, Não, cara? mas Não dá nós não, temos meu. os quatro, só em que... Você é muito diferente, só cara. que Eu sou tudo. Não é esse sentido. Mas é assim, nós temos os quatro temperamentos, só que em proporções Papo de louco, né, agora. diminuídas, né? Né, eu Então, sou um pouco disso, um pouco daquilo. Tem horas que eu sou Mas você é mais o que, você acha, assim, na sua vibe? sanguínea, eu acho que eu sou sanguínea. Então, que história é essa que você não é tímida nada, cara? Mas sou sim. Você é nada, meu, tá aqui rachando o bico, né? Já melhorei. Já melhorou? melhorei, aham. Mas assim, você sempre, que eu percebo é que você nunca teve, por ser bem discipulada, ter aquele mover todo de Belo Horizonte, você nunca teve momentos assim, ai, a Heloísa está pagando de artista, você nunca teve isso, você sempre foi aquela que passou o perfil de adoradora, na sua, Então, né? eu tava Você conversando. sempre teve isso, entendeu? Você, né? conversando, A é. tua postura sempre foi de adorar a Deus, de fazer o povo adorar a Deus. Sim. Você nunca fez show, você sempre fez adoração. Então, né? eu estava conversando com a minha pastora hoje e eu acho que no Brasil precisa levantar uma voz para explicar para as pessoas o que é a palavra realmente artista. Sabe por quê? Porque prega-se na igreja muito contra o artista. Mas o que é o artista? O artista é uma pessoa que faz arte. Então, a música, ela é uma arte, sabe? A diferença do artista secular e do artista que é cristão é que a arte dele vai glorificar pessoas diferentes. O artista secular, ele vai glorificar ele mesmo. Agora, o artista que é cristão, ele vai glorificar a Deus. Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Lá fora é artista, aqui dentro é adorador. Porque eu acho isso muito crentez, sabe? Eu acho muito jargão. Não, mas assim, sabe o que eu sinto? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Foi uma forma deles inventar esse negócio de artista e adorador É uma para coisa... tentar discernir quem faz música e fica se exibindo de quem joga a glória pra cima. Isso. Você entendeu o que eu tô falando? De vez você ficar... por exemplo, eu nunca vi exatamente. você assim, Não. tocando violão assim, entendeu? Fazendo tchá-tchá-tchá, fazendo gracinha, entendeu? Você é na sua, você não precisa fazer nenhuma dancinha, você fica ali quietinha, pega teu violão, cara, abre o céu. Entendeu o que eu tô te falando? Porque você tem essa postura, né? Você, não precisa, você sabe que não é você. Não, você sabe não que. sou eu. Mas você sabe que vai rolar a parada porque você tá de instrumento, entendeu? Você sempre teve essa postura. Sim. Né? Mas a gente não deixa de ser artista por isso, entende? Entendi. Porque a arte também glorifica Deus. Deus fez o homem com o dom criativo.
E os nossos dons criativos é para glorificar a Deus. Então, assim, o mundo perverteu, a queda fez um estrago terrível, né? A arte, infelizmente, trocou o foco, não adora o Criador, mas nós devemos recuperar isso, né? E fazer a arte de uma forma que leve as pessoas a glorificar o Senhor, sabe? Então, eu acho muito legal esse meio de comunicação para nós explicarmos sobre isso. Porque fica um monte de pastor e cantor dizendo, eu não sou artista, eu sou adorador. É muito crenteza isso, gente. Vamos parar de falar isso. E até porque é uma, Né? é uma realidade, vamos entendeu? Vamos ser mais... Não, que nem eu pastorei 7 anos na igreja no Rio. Eu tenho um monte de ovelha artista. Eu vou chamar de quê? Exatamente, querida. Porque você entendeu? A pessoa, ela estudou artes cênicas. Ela é uma artista. Gente, eu vou falar que ela é o quê? Ela faz isso. O padeiro faz pão. Pode, não é? É. O artista faz arte. E todos podem glorificar Deus. Você vai falar o quê do cara? Vai falar o quê? Não, o cara virou adorador. Eu nem sei se ele é adorador. Porque adorador é a intimidade dele com Deus. Artista eu posso falar, pelo menos, no início, assim, que ele tá começando. É porque ficou uma coisa meio preconceituosa, né? É muito ruim, gente. Isso daí fala sério, ó. Vamos jogar isso pra baixo. Sério, vamos publicar isso. Nós somos artistas de Cristo. Não tem atletas de Cristo? Eles não deixam de exercitar, de fazer exercício, de correr, de pegar a bola, mas eles são de Deus. E é uma realidade. É uma realidade. Se a pessoa joga a glória para ele ou para Deus, isso é outra história. Mas é a mesma coisa que um função surfista que famoso se converter e falar, não, agora eu não sou mais surfista, eu tô no bola, eu sou adorador. Não. Não me faça ouvir isso. Eu sou adorador do mar. Não é? Não me faça ouvir isso. Diga que eu continuo sendo surfista e a glória hoje é de Deus. Mas eu continuo surfando, eu continuo pegando onda. É muito mais honesto, é muito mais... Ai, caraca. Eu acho que a igreja, tudo pode Heloísa, está Deus. quebrando muito isso, entendeu? A gente, por exemplo, a gente fez uma peça de teatro... É muita religiosidade dizer isso. Sabe? A gente fez uma peça de teatro na sede, daí a gente botou 5.000 pessoas para assistir uma peça que eu escrevi, que era o Éden. Poxa, eu fiquei sabendo. Então, eu fiz uma comédia. E então, assim, o que você pensa? Meu Deus, vão matar, né? Porque rolou uma coisa, entendeu? Religiosa de muita gente, tipo, meu Deus, você vai fazer isso na igreja e tal, né? Então, daí eu penso o seguinte, se você sofre muito por causa da religiosidade, se você não entende? faz isso na igreja, você vai assistir programa de humor e ouvir baixaria e bobagem e rir. Exatamente. Porque não pode ser hipócrita. Exatamente. Não é mais fácil você rir de coisas internas nossas, Poxa, legais, gente. não é? Rir da queda, porque a gente já pode rir. Jesus já pagou o preço. Nós podemos Rir da queda? Rir da queda de Adão, porque aleluia, tem uma solução. Jesus veio e tanta morreu. coisa legal, né? Pois que se a gente pode ficar... A religiosidade prejudica muito, pastora. É terrível. Atrapalha, eu né? Eu também odeio. Cara. Odeio. Porque isso atrapalha a nossa... Podem falar mal de artista evangélico. Estão dizendo por aí que são até ladrões. Mas né? ninguém fala mal de você. Mas, olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lança na mídia, aquilo que a gente fala para as pessoas. Se a pessoa fala mal de você, você fica bolada, você nem liga? Eu fico Como é chateada. Que é que você fico chateada se pastores falam mal de músicos e se músicos falam mal de pastores. Porque eu acho que os dois lados têm trigo e joio, sabe? Não era melhor que ninguém falasse de ninguém. É melhor que ninguém falasse nada e todo mundo falasse o caminho certo. É muito mais Você é uma pessoa que se posiciona quando o pau quebra, assim, na internet, alguma coisa? Olha, eu tô me segurando para não posicionar aqui agora. Mas eu vou falar entre linhas e quem é inteligente sabe. Isso que eu já disse já é uma deixa. E a outra coisa é o seguinte, quando eles gostam de falar mal, o pastor gosta de falar mal de música e músico gosta de falar mal de pastor, né? Porque dá ibope, né? E essas frases crentezas, elas são muito divulgadas. Porque o pastor cobra, ou porque o músico cobra, porque... Irmão, quem não vive com dinheiro? Me explica quem não vive. Só se for um ET. Se você chegar na conta lá da luz e falar, ô irmão, paz do Senhor, você não vai pagar a sua conta de luz. Haja luz. Né? É só falar haja luz. Dá um grito no escuro. Haja luz. Então, é muita hipocrisia, sabe? Eu concordo que pastores achem errado que alguns músicos cobram. Tipo assim, se não for por tanto, eu não canto. Isso eu acho negativo, horrível. Jesus não faria isso. Mas dizer agora que músicos não podem cobrar, isso é terrível. Eu não acho que isso é certo. Porque a maioria desses pastores,
eles têm mantenedores atrás deles, eles têm um salário gordo da igreja. Então é muito fácil um pastor falar mal de músico, sendo que o músico depende 100% das agendas que ele tem para manter a sua casa, manter as famílias, dar o de comer o baterista que é casado, o guitarrista que é casado. Então a gente tem que falar quando a gente tem conhecimento de causa, sabe? Você acha que esse pau interno, essa briga interna é mais para divulgação? Eu acho Parece que às vezes que é uma para divulgação se achar, pessoal, não parece? parece? Porque é uma coisa tão... Ou porque não conseguiu levar um cantor caro na própria igreja. Daí é mais fácil falar mal também. Ah, porque os cantores estão cobrando muito caro, porque às vezes tentou trazer e não Mas não e chama, conseguiu. então, arruma outro. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente pode denunciar o que é errado sem a gente ficar se atacando. Sem o cantor atacar o pastor e sem o pastor atacar o cantor. Mas você não acha que era mais honesto? Tipo assim, se eu achar alguma coisa de você, eu pegar seu celular, ligar e falar pra você? Você acertou. Não é mais honesto? Isso é bíblico. Porque não não é é a forma honesto. de se resolver treta? Isso é bíblico. Se eu tenho um problema com você, Isso por é que eu vou bíblico. colocar no Facebook? Pra todo mundo se meter, eu né? nunca posso virar pra mídia e dizer os pastores são ladrões, os pastores são isso. Gente, tem muitos pastores, meu Deus, que dão a vida pelo reino, sabe? E eu nunca posso chegar na mídia e dizer todo cantor é ladrão. Gente, tem cantores que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, quando nós somos extremistas, isso é muito perigoso, isso não reflete o reino de Deus. Sabe? Então, eu odeio a religiosidade. Mas porque o que está faltando, eu acho que é esse negócio, equilíbrio, entendeu? é o equilíbrio. Não, e honestidade, entendeu? Honestidade. Porque tem gente que se encontra, até mesmo em café de pastor, da pessoa, tudo bem, e a pessoa tem um problema com a outra e não fala, cara. Exatamente. Eu tô com Não os é? nomes aí para reunir, sabe? Tá? Na sua Pra casa, bater um pra fazer uma bate-papo, célula. Exatamente, que eu preciso. Não é? De chegar e falar, Porque "Olha, eu acho gostei." que os pastores e os músicos precisam se conversar, precisam ter uma comunicação melhor, sabe? É isso que você está falando. E poder Eles falar a precisam, verdade. Não, precisam se enfrentar. mas sem precisar botar Do que na rede ficar social, mandando né, que recado. ninguém tem nada a ver com isso Exatamente. e dar um testemunho ridículo. Exatamente. Porque amiga. vira uma baixaria que ninguém tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Você que roda por aí, conhece um Então- monte de pastor, o que você acha que falta para unidade? Isso, mais amor, mais... Eu acho que mais honestidade. Quando a igreja aprender a ser mais honesta uns com os outros, a gente vai parar de tratar assunto na mídia. Sabe, querida? Por exemplo, fica ofendido, liga e resolve. Exatamente. Fala, eu não gostei que você não veio, eu não gostei que você cobrou esse preço, acho que você está viajando. Fala na cara e pronto, Exatamente. né? Exatamente. A rede social, ela deu boca para quem, na verdade, é tudo covardão amarelão, cara. Porque as pessoas descem o pau nas outras, hoje em dia, sem precisar botar cara. Então, eu acho isso Né? muito complicado, eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que manter um posicionamento equilibrado, porque a palavra de Deus é equilibrada. Você não vê extremo na palavra de Deus, sabe? E você é uma pessoa que fica entrando em rede social ou você não liga Não, muito eu pra isso? só ouço como é que fala, os incêndios. Ah, você só fica sabendo das Eu não confusões. quero saber de muita confusão. Mas quando teu nome tá em jogo, você se mete ou você fala, quero nem Não, ouvir? não, eu tento me preservar o máximo que eu puder. Agora, eu quero me posicionar em assuntos onde está relacionado o meu trabalho. Você entende? Mas, como eu vou fazer isso pegando o telefone daqui a pouco, eu não quero expor ninguém também. Entendi. Entendeu? É isso. Vote Heloísa Rosa para vereadora. Que isso, meu Deus do céu. Não sou política. Apesar que a gente faz política, a gente gera opiniões, mesmo não sendo política, né? De Curitiba, né? Não. Você Sou de Minas. Se eu fosse política, ia. Você não sabe nem de onde você é, eu já tô percebendo, Eu não sabia? sou, Toda amiga, hora eu você sou- fala pra mim que você é de São Paulo, você é de Curitiba, Eu você é sou do do Bola, mundo, eu sou de você é do... Deus, eu Você é sou do... da onde Deus quiser que eu seja. Você é cidadã do céu. Sou. Você não é deste mundo? Não, Não? não. Também não. Muito Que bom. Muito bom, viu? Estar com você, Prazer é meu, querido. tá? Você é muito querida, amada. Amém. É muito Obrigada. gostoso estar conversando com você. Eu sei que você edificou a vida de todo mundo. E a gente espera você em breve morando aqui. Fazer oração. Obrigada, Eu tá? que agradeço, querida. Obrigada a Muito você. bom. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Face a Face. É isso aí.